Fala galera, beleza? Arthur aqui da Trade Manager, vamos falar aqui ó, na tela Bitcoin, tá? Vamos analisar o gráfico do Bitcoin, tá? E entender qual é o caminho que ele vai seguir. Mas desde sempre eu vou deixar claro aqui para vocês, eu não estou dando dicas de compra ou venda de Bitcoin, tá? Apenas um estudo do gráfico aqui para que vocês consigam ter uma leitura melhor aí de movimentações. Estamos trabalhando com uma moeda nova, uma moeda da moda aí, né? Mas a leitura gráfica é uma leitura das antigas e é isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, estamos aqui no gráfico diário do Bitcoin. Tá? O gráfico diário do Bitcoin tem essa alta absurda, né? Que pôs dinheiro no bolso de muita gente aí. Então, galera, o que a gente já tem aqui, ó, tá? Para vocês já entenderem que é uma leitura gráfica que é desde sempre a leitura gráfica é assim, tá? Estamos aqui dentro de uma lateralização. Dentro da lateralização, a gente tem movimento de alta já, tá? Então, aí, para vocês que falam que lateralização a gente não consegue definir uma tendência, sim, é possível definir uma tendência aí dentro da lateralização, que a gente pode trabalhar a lateralização aí, que a gente pode trabalhar ela se a gente vai prever uma possível resistência não sendo passada ou possível rompimento daquela resistência. Tanto a mesma coisa para o suporte se a gente encontra um movimento de baixa, certo? Então vamos lá, galera. É o seguinte, nessa leitura aqui, a gente tem uma lateralização e já consegue apresentar aqui e entender que temos um movimento de alta aqui, tá? Então, também, pessoal, fique claro, movimentos de alta, ele nunca vai ser só uma alta, tá? Só de alta, só de alta. Ele sempre vai fazer respiros, tá bom? Então aqui eu tenho um movimento de alta, lateralizou e depois teve um movimento de alta importante, tá? Então aqui a gente tem a nossa primeira alta. Depois daqui a gente tem a nossa segunda alta com o nosso respiro também, tá bom? Aqui a gente teve uma lateralização, um micro respiro, né? E continuou o movimento de alta. Aqui fez o nosso pullbackzinho, continuou a subida, tá? Continuou a subida, teve mais uma queda dessa subida, ou seja, o nosso respiro, e agora ele fez o pullback para procurar dar continuidade, tá? Então, galera, é o seguinte, o que a gente pode aí pensar que vai acontecer? Na teoria, se a gente tiver aí a teoria de onda de Elliott, a gente vai entender que aqui a gente tem a nossa primeira onda, a nossa segunda onda, a nossa terceira onda, certo? E aí a gente já tem esse desenho definido. Primeira ondinha, segunda ondinha, terceira ondinha, tá? Tem esse desenho definido. O que se esperar de uma onda de Elliott? Depois de uma lateralização, queda, tá? E movimento de baixa, certo? Certo, beleza. Pessoal, teoria, tá bom? Trabalhar no movimento A, B, e C, tá bom? E aí daqui, ó, a gente tem também a nossa digníssima Fibonacci também para analisar, tá? Então vamos lá. Tudo isso aqui a gente está analisando o nosso gráfico diário do Bitcoin, tá? Uma movimentação muito lentificada, tá? Não estou falando que pode acontecer uma queda daí do Bitcoin, mas dentro da leitura gráfica existe esta possibilidade. Depois eu vou jogar num time frame menor e aí a gente pode pensar aí em trabalhar outras leituras, tá? Então vamos lá. Sabendo aqui que a gente tem essa onda de Elliott, a gente pode pensar em traçar a nossa Fibo aqui, tá? Então vamos lá, nossa Fibo a gente vai pegar do ponto aqui, cadê? Opa, vamos pegar aqui, Fibonacci. Deixa eu fechar aqui. Eu estou aqui na Investing, tá, pessoal? No site da investing.com. Então aqui eu venho com a minha digníssima, tá? Fibonacci, que a gente vai traçar ela desse ponto aqui de baixa, tá? Ou seja, da última lateralização, tá? Do último ponto de fundo desta análise até o último ponto de topo, tá? E aqui eu tenho a Fibo. Tá? A Fibo eu tenho os pontos dela aqui de 61, 50, 38, 26 e 78 também. Os pontos mais fortes aí de retração de Fibonacci são os pontos de 61, tá bom? Para a gente pensar aí na retração dela, tá? Também a gente consegue visualizar nesta análise gráfica aqui que no ponto de 50 a gente teve uma região de congestão bem forte. Então,
em uma possível queda aqui do Bitcoin, muitas pessoas podem pensar em comprar aqui, tá? Ou até mesmo quem tiver vendido aqui nesta análise, pode pensar em deixar o stop aqui no 50, porque aqui é uma região de muita liquidez, ou seja, tem muita gente comprada aqui que provavelmente depois dessa alta já deixou o seu stop no 0 a 0, tá? E aí pode pensar nessa possível compra aqui, tá? Então, eu acredito que se tiver uma queda brusca, né? A gente está aí no Bitcoin no 49, que já chegou a bater 58, tá? Se ele tiver uma queda brusca, acho que possíveis compras aí no 32 mil, tá? Mas eu não sei se vai chegar a cair tanto assim o Bitcoin, tá? Tem muita gente investindo. Pode ser que a possibilidade aí, com certeza, vai ser uma possibilidade de alta desse Bitcoin, tá? Então, vamos lá. Então, para vocês entenderem a leitura gráfica do que pode acontecer e ter as suas prevenções aqui, tá bom? Então, a prevenção de que alguém tiver comprado aqui e tiver um stop bom para aguentar até aqui, tá? Eu acho que se conseguir aguentar até aqui, pode ser que tenha algumas reversões, tá bom? Esse ponto de 38 também pode ser um ponto que vá segurar um pouco o preço. Então, aqui no 38, você já começa a acender uma alerta se tiver comprado aqui, tá? E se você ainda não tiver comprado aqui, quiser pensar em comprar no 38 aqui, pode pensar em comprar no 38 também, porque é uma região de bastante congestão. Isso tudo, pessoal, leitura gráfica, tá bom? Então, isso a gente está fazendo uma simulação, não estou fazendo sugestões para vocês, só mostrando as possibilidades de possíveis compras se o preço trouxer aí o Bitcoin para baixo, tá bom? Então, vamos lá. Feito isso, em D1, análise diária, a gente vai trazer a nossa análise para operações no day trade, ou seja, a gente vai analisar o gráfico em um time frame aí menor, né? Um time frame de 1 hora. Vamos ver como é que está em 1 hora o nosso Bitcoin aí para análise, tá? Vamos ver, vamos reduzir um pouquinho aqui, tá? Dentro de 1 hora o Bitcoin aqui para a gente está mostrando qual movimentação, pessoal? A gente está mostrando uma movimentação aqui em lateralização, tá? E se você quiser operar day trade no Bitcoin, você vai ter que começar a analisar em 1 hora ou até mesmo analisar aqui em H4, né, que são 4 horas, e aí você começa a tirar parâmetros para suas entradas, tá? Vamos lá, olha isso, o que aconteceu em H4 para a gente pensar em operações aí também em day trade. Em H4, tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. Em H4, eu tenho uma nova região aqui, ó, de lateralização, tá? Formação de outra região de lateralização, um pico, outra região de lateralização. Isso aqui, pessoal, é o chamado oco, tá? Chamado oco. Ombro, cabeça, ombro, tá? Esta leitura aqui, quando a gente encontra esse padrão inicial, depois apresenta um pico. Desse pico ele desce e vem até a região de lateralização aqui, ó. Quando ele fizer o toque novamente, ele tem uma grande probabilidade de pullback. E foi isso que eu postei lá no Instagram lá, pessoal, tá? E desse pullback a gente utilizou aí também mensurado com Fibonacci, tá? Então, aqui a gente fez uma venda lá no Bitcoin, eu deixei mostrado lá para vocês que eu fiz essa vendinha aqui e busquei o ponto de Fibo lá de 61, certo? Feita essa venda aqui, tá? Ele fez um novo movimento de alta e depois despencou, tá? Esse movimento de alta, ele veio de 2 toques aqui na região da cabeça do oco, tá? Sendo que topo duplo e depois uma queda brusca, gigantesca, tá? Essa queda ainda não rompeu esta região aqui, ó, de lateralização, mesmo que isso aqui deu uma saidinha, voltou. Isso, pessoal, mostra que o Bitcoin ainda é muito forte para compra, tá? Muito forte para compra. Por mais que ele esteja apresentando esse padrão oco que na leitura gráfica é sugestivo de uma queda, tá? Mas para quem conseguiu aproveitar o padrão oco, nesta queda aqui teve bastante lucratividade, beleza? Agora, pessoal, ele está fazendo um micro oco, tá? Novamente, tá? Um micro oco aqui, ó. Aqui
e possivelmente essa quedinha aqui. Mas tem muita gente colocando investimentos aqui, então a gente podia esperar para pensar em uma venda aqui neste padrão. O que eu pensaria para venda é a partir do momento que ele fizer o rompimento desta região, tá? Porque aqui a gente tem muita gente comprada, tá? Muita gente comprada, ou seja, é uma região que por mais que ele venha aqui, ó, ele possa lateralizar, tá? E aí depois dar continuidade na subida, tá? Porque tem muita gente comprada, então eu não sei até que ponto essas pessoas vão aguentar aí essas movimentações. E aí, ó, tá? Esta região vindo de uma lateralização, tá, pessoal? A gente pode pensar no seguinte: se ela continuar a descida, tá? Se ela continuar a descida, romper aqui, ó, ela vai buscar outra região, ou seja, esta região de suporte, beleza? Então, eu acredito que dentro dessas movimentações que ainda está indeciso, a gente poderia esperar 2 pontos, tá? Esperar se ele romper esta região aqui, ó, vamos colocar a região do 45 mil, tá? Se ele romper a região do 45 mil, a gente ainda continua, pode pensar na região do 4 mil como uma região de suporte, ou seja, a gente venderia junto com o pessoal, tá? Venderia junto com o pessoal e o stop, o take profit seria no 40 mil, tá? Então aqui, ó, de 45 para 40 mil daria um bom trade, tá? Eu acredito que iria para swing trade, né? Nem seria um day trade, não. Beleza. Feito isso, tá? Feito isso, a gente também pode pensar na região de movimentação de alta, tá? Então, ó, se ele romper aqui, ó, os 52.500, a partir do rompimento dos 52.500, a gente pode pensar que ele vai continuar subindo. Um primeiro take aqui, ó, dos 52.500 para os 58, pô, aqui já é um bom take, tá? Então a gente já caminharia bastante aqui no na nossa comprinha. Então, o que a gente tem que esperar aqui para as próximas semanas, tá? A gente tem que esperar esta região aqui se definir, tá? Então, vamos deixar bem certinho aqui, ó. Esta região de congestão se definir, se ela vai subir ou não, tá? E os nossos pontos para venda, por exemplo, 42.500, de 45, desculpa, 45 até 40 mil, tá? E uma região de possível compra 52.500 para até o outro topo de 58. Por que que eu defini isso? Por que isso, pessoal? Porque a gente sempre tem que entender que o preço vai fazer respiros nessas regiões fortes. Então aqui eu tenho o último topo, tá? E aqui eu tenho uma região de fundo com bastante congestão. Então, caso ele venha descer e romper esta região primária aqui, ele vai buscar outra região secundária, tá? Caso ele rompa esta região primária aqui, ele vai buscar essa região secundária. Então, sempre a gente pode pensar aí na leitura gráfica nesse sentido. Se ela está numa região de lateralização, espera o que vai acontecer. A partir do rompimento confirmação, pum, a gente tem um take. A partir do rompimento confirmação, a gente tem um take, certo? E aí a gente pode fazer ou compra ou venda no Bitcoin e trabalhar ou day trade, tá? Ou no day trade, ou no swing trade também, tá? A gente pode pensar nessas duas possibilidades de movimentação, certo? Então, bastante atenção no 45 mil e no 52.500 aqui do digníssimo Bitcoin. Belezinha? Abraço e fui!